iniciar aqui, né, nossa primeira aula aí dessa UC, né, que é do módulo específico 3, né, a de eficiência energética. Deixa eu dar uma compartilhada aqui com vocês. E, ó, então, né, essa daqui é a primeira UC, né, das 6 UCs que compõem o módulo específico 3, né. Então, né, hoje, conforme o cronograma, o informe que eu enviei para vocês e que a monitora, a Mariana, que enviou para vocês também, né? Eu programei essa UC para ter 2 web aulas aqui. E como lá no cronograma de vocês, especificamente, né, o normal é que o pessoal do EAD tem aula presencial no sábado. Mas, assim, como o de vocês e do Roberto Manga, essa turma especial é diferente, né? Geralmente é nas terças, né? Eu tô olhando aqui, é nas terças e nas quinta-feiras, né? Daí, especialmente, né? Essa OC, né? Que vai terminar dia 29, né? Praticamente aqui no final do mês, por que que ela é curta, né? Ela só tem 30 horas. Então, especificamente, ela vai ser às quintas-feiras. Porém, as próximas, né, a de gestão, até a de projetos do sistema elétrico de potência, né, vão ser às quartas-feiras, né, das 19 às 20 horas. Especialmente em função, né, das aulas de vocês, né, eu vi aqui que vocês tiveram essa semana segunda e terça-feira, né, aí por isso que eu coloquei a web aula, né, para quinta-feira, das 21 às 22, né? Então vamos lá. Vocês lembram que eu enviei falando sobre o workshop na indústria 5.0, né? Então deixa eu separar aqui o material. Só um minutinho, pessoal. Então, eu já vou. Esse daqui, ó, vou até deixar maior aqui. Você está compartilhando aí? Não, não está compartilhando. Só um minutinho, gente. Só um minuto, pessoal. Compartilhar a tela aqui totalmente aqui com vocês para ficar fácil. Um minuto. Então, pessoal, compartilhando a tela aqui toda aqui, que vai ficar mais fácil. Então, esse daqui, pessoal, é o que eu falei, né? Vai ser dos dias. Vocês estão vendo a tela aí, ó. Como eu enviei aqui para vocês, né? Vai ser no dia 22, né? Ao dia 29, né? Não terá no dia 24, em função do feriado aqui, né? Então, é dia 22, 23, 25, 26 e 29. Então, esse daqui já é o do primeiro dia, do dia 22 aqui, né? Nós temos o palestrante aqui, o Hélio Domingos de Carvalho, né? Vai falar sobre o anexo 12 da NR12, né? Igual eu frisei, não percam, pessoal. Então, assim, é muito importante vocês, né, vocês estarem
presentes aí, fazer inscrição. Eu vou mostrar aqui como que vocês podem fazer a inscrição aqui, tá bom? Então, o segundo palestrante, né, o professor Ângelo, ele já foi professor aqui no Senai, ele é especialista em sistemas elétricos de potência, né? E a terceira palestrante também foi professora aqui, né? A Larissa Rodrigues Custódio, né? Vai falar sobre gestão de projetos, né? Na abordagem do 5.0. O 5.0, ele trata, pessoal, ele trata não só da automatização, do IoT, né, a internet das coisas, mas também pegar toda essa integração tecnológica aplicada às inteligências artificiais, né, sistemas aí de gestão mesmo com essa pegada, né, além da automação, né, provavelmente vocês vieram lá na matéria lá de acionamentos automatizados, né, o professor deve ter falado de vários tipos de abordagem de automação, né? Tem por malha fechada, assim, e basicamente as automações, os algoritmos aí, eles dão uma sensação, né, de uma inteligência, mas tudo é programado, tudo, né, pré-determinado. Então, essa programação, essa pré-determinação, ela dá para a gente a ilusão, né, de que existe ali um cérebro ali maquinando, né, um cérebro computacional, né, mas na verdade tudo é previsto, né, eu posso dizer como uma automação preditiva. Ele prevê, né, e segundo a alimentação das informações, né, ele vai predizer muitas coisas nos processos, e daí, né, cunhou-se, criou esse termo do 4.0. Agora, o 5.0, além de ter esse sistema, ter esses algoritmos, né, a gente tem um algoritmo mais famoso aí que está no mercado, né, o GPT, que ela utiliza o conceito de inteligência, ela imita, né, a inteligência natural, né, que é o ser humano, por exemplo. Ela faz, um algoritmo heurístico, né, se não me falha a memória. Ele é heurístico, então ele simula o método de raciocínio, né, e cada vez mais, né, ele vai evoluindo com a aprendizado de máquina, então esse é o conceito. Daí a gente está com um trabalho, né? Por exemplo, o primeiro palestrante aí, ele vai abranger a parte do sistema elétrico de potência. Não só ele, os palestrantes aí que estão vindo nessa semana, né? Porque a gente fica, assim como eu mandei na mensagem para vocês, né? A gente fica ali fechado só na parte do consumo, né? Lembra lá da NR10, né? Nós temos geração, transmissão, distribuição e consumo. Basicamente, a indústria é a parte do consumo. Apesar de, né, por exemplo, numa indústria, num estabelecimento comercial de grande porte, você tem um transformador próprio, você tem, né, uma liberação de carga para um transformador, por exemplo, de 150, 300, ou até de 500, ou até mesmo vários deles. Por exemplo, a organização Jaime Câmara aqui, Goiás, ela tem uma subestação abrigada com 3 transformadores de 500, né? Então, assim, o consumo, ele é relegado, né? Embora ele tenha 3 transformadores, a aquisição da energia, ela acontece no secundário do transformador. Ou seja, você não utiliza as médias tensões, né, o famoso 13.8, 34,5 kV, propriamente dito. Esse circuito, ele dá suporte para o quê? Para converter nos transformadores de distribuição, que é assunto que a gente vai ver lá em projeto de distribuição. Ele dá suporte para energizar esses transformadores eles vão converter para uma tensão, que aí ele vai abranger o cliente residencial, vai abranger o cliente comercial, né? Já aumenta a demanda de potência e, por fim, o cliente industrial. Então, a parte de geração, parte de transmissão e de distribuição, ela é pouca abordada nas escolas aí que ensinam eletrotécnica, engenharias, né? Tecnólogo em
em eletrotécnica também, né? Então, pouco é abordado. No máximo, se você faz o estágio, ou até mesmo depois que você torna-se um profissional, você é contratado por uma empresa de geração, transmissão e distribuição, aí é que você aprende mais sobre isso, né? Sobre os estratagemas que o pessoal utiliza, os projetos, os tipos de cálculos, né? Então, assim, geralmente você tem que trabalhar. Isso aconteceu comigo, né? Depois que eu me formei em engenharia elétrica, aí eu fui trabalhar numa empresa, né, numa construtora. Essa construtora tinha a divisão que cuidava da parte de consumo, né, projeto de consumo. Tinha a divisão que cuidava da parte de distribuição, rede de distribuição, né? Então, o meu papel lá, né, até antes, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses só fazendo treinamento. Aí eu fiz o curso de eletricista de distribuição, eu fiz o curso de linha viva de eletricista de linha viva de distribuição, depois o linha viva de transmissão, depois o montador eletromecânico de torres, né? Por que que eu fiz isso? Embora eu já tinha me formado em engenharia elétrica, eu fiz isso a título de conhecimento, porque na faculdade a gente não aborda, né, profundamente os temas na parte de geração, transmissão e distribuição. Então, assim, com esse intuito, né, com essa vontade de que os próximos, né, o pessoal que ia formar na engenharia, ia formar, né, nos cursos eletrotécnicos, a gente teve essa ideia de o quê? De chamar personalidades, né, assim como o Hélio Domingos, por exemplo, ele fez parte da comissão tripartite. Esta comissão, né, responsável, aí existe a comissão tripartite, que ela, né, a partir do Brasil, né, é, as regras das NRs, né, normas regulamentadoras do trabalho, da atual Secretaria do Trabalho, não é mais o Ministério, caso vocês não saibam, não existe mais Ministério do Trabalho. Atualmente nós temos, houve a dissolução, né? O Ministério do Trabalho, ele passou a ser uma Secretaria do Trabalho. Ele responde ao Ministério da Economia, né? É uma subpasta do Ministério da Economia. Porém, os poderes que ele tinha, né? Tirando o poder de ser ministério, ele herdou esses poderes, né? No que tange, né, às relações de trabalho. Então, assim, com esse intuito, né, a comissão, né, tripartite, por exemplo, o engenheiro Hélio Domingos, ele foi um dos relatores, escreveu, né, parte aí da NR 35, que fala de trabalho em altura, o anexo 12 da NR 12. A NR 12, para quem não se lembra, trata de máquinas e equipamentos. O anexo 12 é o cesto aéreo, o que está aqui em pauta, né? Então, pessoal, é importante, né, vocês fazerem a inscrição. Então, assim, eu vou mandar o link, né, aqui no AVA para vocês, né, a mensagem aqui para todos que compõem essa turma aqui, né, essa aqui do Roberto Mangue, de eficiência energética. Porém, né, se vocês, vou também mandar nos grupos, né, o pessoal também está enviando. Tem o QR Code para você fazer a inscrição já direto, né, do seu celular. Coloca o QR Code, já vai te levar para a página. Existe o link, eu já deixei ele aberto para a gente não perder tempo aqui na aula, né, que só teremos 2 aulas. Quando você, né, clicar, né, seja para o QR Code aqui no link, vai entrar nessa página aqui, ó, realizar a inscrição, né? Então, se verem que o botão, ó, quando você clica aqui, ele leva aqui para baixo, né? Às vezes a gente fica confuso, eu também, né? Fiquei confuso na primeira vez, né? Então, você vem aqui em login, ó. Login. Você pode entrar pela conta que você já tem com o Facebook ou entrar com a conta que você tem, caso seja do celular ou do computador, né? Você pode entrar aproveitando a senha dessas contas aqui. Ou você pode, aqui, ó, clique aqui para criar uma conta. Caso você não tenha, né? Aí você coloca o e-mail seu, pessoal, né? E, e clica aqui em continuar, né? Só com o exemplo aqui, ó, vou pôr o meu e-mail. Ó, eu não tenho, ó. Clique aqui para criar uma conta, entenderam? Ó, vocês vão entrar na página aqui, ó, sobre o evento.
Se você clicar aqui em realizar inscrição, ele vai para baixo. Você vem aqui em login. Aí você pode entrar ou com sua conta do Facebook, caso você já esteja logado, ou do Google. Ou então, é lógico, a primeira vez que você entra, você não tem uma conta, né? Aí você vem, clique aqui para criar uma, né? Aí ele te leva para essa outra página aqui, aí você fala o país, seu nome completo, o e-mail da sua preferência, a senha, lembrando aqui, ó, que ela tem que ter no mínimo 7 caracteres, uma letra e um número pelo menos, né? E daí, né, você vai ter ler os termos de uso e criar a conta. Então, os dois métodos. Você pode fazer a criação de conta por esse método aqui, né, clicando aqui para criar conta ou entrar utilizando, né, a sua conta pré-existente do Facebook e a do Google, beleza? Então, pessoal, já fiz já dei as instruções, né? E agora lembrando, né, ou você pode fazer aqui pelo QR Code. Lembrando, pessoal, né, assim como eu enviei na mensagem, eu tenho um aviso aqui para fazer. Então, essa aula de hoje, a gente vai falar sobre as atividades, são três, né? E a próxima aula, que vai ser a última, vai ser no dia 25, ou seja, no dia que vai estar ocorrendo, aqui, ó, no dia que, né, vai ter 22, 23, 20, 24, não tem que é feriado 25, né? Então, assim como expliquei na mensagem, né? No dia 25, em vez de vocês entrarem nesse link aqui da página, vocês vão entrar na sua conta, né? E vocês fizeram aqui o acesso aqui, né? Ou então no link que eu vou enviar pela mensagem do Teams, né? Que para vocês participarem, né? Ou pelo YouTube também vai aparecer. Eu vou ainda enviar o link aqui. Só estou esperando o pessoal criar o link do Teams, né? Aí vocês entram, então, dia 25, que é a segunda aula, segunda e última aula dessa ou seja, de eficiência energética. Em vez de vocês participarem da aula, vocês vão entrar no workshop. E essa aula. Aí, professor, vou ser prejudicado? Vou ficar sem aula? De jeito nenhum. Essa aula eu vou gravar e deixá-la disponível. Agora, aproveitando esse novo layout, né, vocês estavam acostumados aí, né, ter só a aba de primeiros passos, comunicação, o conteúdo que tem o SCORM, né, e também tem a apostila do curso, né, e a biblioteca e a SAP, né, situação de aprendizagem. Agora tem essa nova aba aqui, né, de vídeo aula. Então, você, no dia 25, né, já vai estar disponível aqui, até pedir para a monitora criar o rótulo aqui, ó, já vai estar disponível para vocês a aula, né? Então, não se preocupe, a aula já estará gravada antes do dia 25 e disponível para vocês. E aí, no dia 25 vocês entram e participam do workshop, que vai ser até, né, segunda-feira, dia 29 aí, especialmente, né, em função, né, como 24 não é feriado, né, então vai se estender até o dia 29, beleza? Então, todos os dias, né, do 24, dias úteis, é óbvio, né, vai haver das 19 às 22 horas, né, os palestrantes do workshop da indústria 5.0, né, dessa semana. Beleza, pessoal? Então, vamos à nossa tarefa. Deixa que eu arrumar aqui a tela. Eu já vou direto ajudar vocês na instrução, né? Como eu já ministrei várias vezes essa aula, só um minutinho, pessoal. Eu já tenho uma certa experiência, nesse quesito. Daí eu vou guiar vocês, né? E explicar, né, juntamente a matéria, né? Eu vou guiando, explicando a matéria e aproveitando e mostrando a atividade onde vocês vão baixar o material, tá bom? Só um minutinho aqui, pessoal.
Só abrir aqui que eu estou criando. Um minuto, galera. Ver se ficou certo aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos à nossa atividades. Então, na hora que você entra na sua sala, vou mostrar a tela toda aqui, que aí fica mais fácil para vocês, tá bom? Já deixei aqui de tiracolo aqui o nosso livro, abri outro navegador aqui, né? Então, ó, vocês vão vir aqui em situação de aprendizagem, né? Como vocês já fazem aqui. Tem o plano da situação, né? Da situação problema. Eu já vou direto já nas atividades aqui. Então, nós temos três atividades, né? A folha resposta da atividade um, a da atividade 2, né? A parte um, e a atividade 2, parte 2, né? Só que tem uma coisa interessante aqui. Para você fazer a atividade um, você vai precisar dessa folha resposta da atividade 2. Ah, é, professor? Senão vai ficar confuso para você fazer a aplicação dela. Eu vou mostrar agora. Então vamos lá. Essa é a folha resposta da atividade um. Ver se o download já está pronto aqui. Já. Então, pessoal, para resumir aqui, né? Vamos ler aqui rapidão aqui, ó. Considerando, né, a indústria Moinhos, né, Tambari, como, né, com a potência de transformador, né, ela tem, não necessariamente isso aqui é um transformador, pessoal. Geralmente, assim como eu expliquei lá na Jaime Câmara, por exemplo, eles têm uma subestação abrigada com três transformadores de 500, ou seja, 500, né, 3 de 500 vai dar 1.500, né? Beleza, então aqui tem 3.000, né? Quando eu falo 1.500, né? Ou seja, kilovolt-ampere, já está considerando a potência aparente, tá bom? Então, em 13,8, ele está querendo dizer que essa indústria ela tem uma demanda alta, então ela tem que ter um transformador ou, né, um conjunto de transformadores, como provavelmente é. Por que que eu estou dizendo que provavelmente é? Porque você tem, se a gente pegar lá na norma, os transformadores padrões na atualidade de todas as concessionárias são o de 75, né, kilovolt-ampere, o, o de 112,5. Nós temos o de 150, 225, 300 e o de 500. Acima desses, você não tem um transformador pronto em que você vai numa loja tipo Eletroenergia, Eletrotransol e pede, me dá um transformador de 3.000. Eles podem até fornecer para você, mas só sob encomenda. Vamos supor que por algum motivo você precise de um transformador, né, de 3.000 kV-ampere. Daí você faz o pedido e o pessoal vai fazer. É óbvio que o valor vai ser muito maior, né? Então, o que que o pessoal faz? Usam vários transformadores até atingir a demanda necessária. E também tem uma máxima, não sei se algum de vocês já trabalha na área, né? Que o pessoal fala assim: quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. O que que é isso? Quem tem um? Transformador. Então, se você tiver dois transformadores, se um for para o saco, ou seja, queimar, vai sobrar o outro. Por isso que eles falam, quem tem dois tem um. Quem tem um transformador não tem nenhum, porque se ele queimar, o que que vai acontecer? Você tem que trocar o transformador, né? Óbvio que existe a proteção, assim, a gente vai lá na N, já deixei até aqui aberto aqui, ela mudou aqui, ó. Atualmente está pela Equatorial, né? Mas
Deixa eu tirar aqui que aí fica melhor para a gente ver. Eu vou na lista. É lá na tabela 1 é a 2, salvo engano. É, tabela 1, ó. Dimensionamento dos condutores. Quando fala dos condutores, aí você junta o quê? O condutor, o disjuntor, é, ele foi calculado e geralmente os projetistas, né, da concessionária local, eles pegam esses cálculos e compilam numa planilha e já deixa o dimensionamento, que é o quê? A potência do transformador relacionado, o disjuntor de proteção do lado da baixa, né? Do lado da alta vai ter o quê? Uma chave fusível com elo fusível dedicado, se ele for ligado na 13.8, ou então se ele for ligado na 34,5 kV, né? Então, basicamente, os cálculos mostram o transformador, esses de 30 e 45 vocês desconsideram, porque é o seguinte, antigamente, a certeza que a gente tem é que o sistema elétrico potência, ele vai ampliando, vai aumentando. O que quer dizer isso? Uma rede de distribuição urbana, ela, né, imagine, por exemplo, né, Roberto Mangue, né, Anápolis, lá em, sei lá, em 1900, eu não me lembro quantos anos que tem Anápolis, mas em 1970, por exemplo, existia uma demanda, existia uma quantidade de bairros, indústrias, estabelecimentos comerciais, residências X. Agora, em 2023, o número é muito maior, tem mais casas, tem mais estabelecimento comercial, né? Existem mais bairros, condomínios, né? Naquela época não existia condomínio horizontal, muito, né, que são os de casa, né? E muito menos o vertical, prédios. Se existiam, existiam poucos. Então, essa demanda, o departamento, né, de planejamento, o que que ele faz? Ele pega, né, ele faz um cálculo aproximado em função da quantidade de cargas, ou seja, de consumidores residenciais, consumidores comerciais, principalmente comercial e o industrial, que esses dois você tem que aprovar um projeto, né? Eles têm carga suficiente para você, primeiramente, aprovar um projeto e, antes de aprovar esse projeto, pedir uma liberação de carga para um desses transformadores que está aqui, ó, as potências padrão, ó, nessa primeira coluna aqui, ó. Então, antigamente, o de 30 seria, como se diz, a potência maior de 45. Vamos supor que antigamente tinham de 30, 45, 75 e 112,5, né? Então, com o tempo, vai aumentando a quantidade de bairros, ou seja, vai aumentando consumidores residenciais, consumidores comerciais e consumidores industriais. Ou seja, a malha urbana ela vai se expandindo e a demanda por cargas vai aumentando. Então, atualmente, por exemplo, transformadores esses de 30 kVA e estes de 45 aqui, né? Eles, se ainda existe no sistema, eles já, né, como se diz, quando fizer uma troca na parte lá de infraestrutura, com certeza eles vão tirar um de 45 e, sei lá, pôr um de 112,5, por exemplo. Então, atualmente, né, quando você tem uma demanda de carga, pessoal, assim como o professor lá de projetos elétricos industriais da UC anterior deve ter comentado, né, dependendo da demanda, você pega a energia no ponto de entrega diretamente da rede secundária, né? E se essa carga ele for categoria T5, né, que dá praticamente a carga, essa aqui de 75 kVA. Daí você tem duas opções. Se essas cargas não são críticas, por exemplo, é um estabelecimento comercial pequeno, você ainda pode, com um condutor menor, né, por exemplo, aqui, ó, pegar 0,4 aqui. Com um condutor menor, aqui, ó, o T5 até a carga de 75 kVA. Beleza. Ele necessariamente precisa fazer uma liberação de carga para pedir um transformador próprio? Necessariamente não. Se for um estabelecimento comercial pequeno,
provavelmente, né, para ter essa quantidade de carga, mas, né, ele não haver necessidade, por exemplo, uma Ambev da vida, uma Heinz, eles têm uma linha de produção e essa linha de produção normalmente eles têm turno na parte da manhã, turno na parte da tarde, na noite, de madrugada, eles têm turno, como se diz, funcionários trabalhando 24 horas por dia. Então, imagine a demanda por energia. Aí, obviamente, né, eles precisam de um transformador próprio para dar conta, né, dessas cargas e ter aquele contrato de demanda, como o professor lá do industrial deve ter explicado para vocês, né? Então, assim, se não houver essa necessidade, vai utilizar um disjuntor do mesmo, né, da mesma amperagem, 125. Porém, um cabo, ó, quando está um traço e eu tenho o cabo anterior da carga anterior é 35, por exemplo, então, se for direto do secundário, vai ser um ramal aéreo de 35 milímetros. Se for entrada subterrânea, vai ser um de 35 com aquele, o cabo, esse cabo é o mais fraco, o PVC 70 graus, ou se for o XLPE, né, esse EPR aqui, ele é atualmente, o pessoal chama aquele, o o 0,6 a 1 kV, né? Então, tá vendo que a bitola dele é menor. Então, se for uma carga, uma demanda aqui de 75, mas, né, ele não houver, por exemplo, ele funciona apenas no horário comercial, não tem câmara fria, né? Eles têm muitas cargas, mas eles funcionam, sei lá, das 8 da manhã até, sei lá, as 16 horas. Então, não há necessidade de um transformador próprio. Agora, se é uma indústria grande, ele vai precisar, provavelmente, dentro da demanda, né, um de 75, ou um de 112,5, ou um de 150, 225, 300 até 500. Se precisar maior, então você vai fazer o quê? A maneira mais econômica é você utilizar vários transformadores, sei lá, um de 500 e um de 300, por exemplo, ou dois de 500, ou dois de 300. Você utilizar vários desses, né? No caso que eu citei da Jaime Cama, ela utiliza três de 500. E a vantagem de você utilizar vários transformadores é porque, por exemplo, na parte lá de transmissão, né, que existem contratos lá milionários, principalmente o horário mais nobre aí, que é o horário que passa o jornal, né, os horários aí que tem grande audiência, um Big Brother da vida aí, por exemplo, uma fazenda, né? Então você precisa fornecer o sinal ininterrupto. Então, alguns, né, desses transformadores vai fornecer energia só para os transmissores, né? Para você ter o que? A transmissão ininterrupta para você poder o quê? Cumprir os contratos, esse contrato milionário. É óbvio que eles têm também, né? Lá, se não me falha a memória, eles têm 5 grupos motor gerador lá, mas não interessa. Segundo o contrato de demanda, né, a concessionária local ela tem que fornecer energia ininterrupta, né? Ininterrupta, se caso a energia cai, eles vão utilizar o grupo motor gerador deles, porém a concessionária é que vai pagar a multa segundo esse contrato de demanda aí, né? Beleza, então aí você tem, né, a potência, o disjuntor, estão vendo que o disjuntor é até o mesmo, né? Se for utilizar um transformador de 75, né? Um disjuntor de 125. Porém, a bitola do cabo, ó, se for o PVC 70, aí já é maior, ó. Esse é de 70 milímetros, né? Enquanto, né? Se você utilizar direto lá, ó, se o ramal, o multiplexado, ó, de 35, né? Então, preciso de um transformador, tem uma carga, uma demanda de 75, vou utilizar o mesmo disjuntor trifásico, porém com uma bitola maior, né? E daí você tem a opção, se for o 0,6 a 1 kV ou XLPE, né? Se você utilizar uma bitola menor, que ele tem um nível de proteção maior. E tem esses outros casos, vamos supor que ele utilize um transformador de 225, né? O disjuntor, né, segundo os cálculos e da concessionária local, vai ser um disjuntor trifásico de 350 amperes, e você tem essas opções aqui, ó. Você pode utilizar 3 cabos, lembra, ó, isso aqui são 3 cabos, mas não é para as 3 fases. É 3 cabos por fase. Então, 3 vezes 3, 9, né? Ah, então quer dizer que eu vou utilizar 3 cabos na fase A, 3 na B, 3 na C? Isso mesmo.
Ah, e tem essa opção aqui, dois cabos de 150 milímetros. Se for esse, né, o com menor nível de proteção, o PVC 70. E tem essa opção, ó, dois cabos de fase para esse transformador, ou seja, dois cabos por fase, duas vezes três, seis, né? Então você, seis cabos de 126, né, milímetros, XLPE, dois para cada fase, dois para A, dois para B e dois para C. E no caso de condutores de proteção, né, existe uma regra que a gente vê lá no NBR 5410, que dá para você diminuir a bitola, né, do condutor do neutro e do condutor de proteção, beleza? Então, vamos seguir aqui com a instrução da atividade 1, né? Daqui ele mostra, né, a tarifa de consumo no período fora de ponta, né? Eu até deixei já aqui meio. Eu peguei desse livro aqui do Procobre aqui, ó. Existem alguns conceitos aqui, ó. É, lembra, eu não falei, né, porque eu não dei essa aula para vocês, mas o professor que deu aula lá de projetos elétricos industriais, provavelmente ele deve ter falado desse conceito, esse conceito de demanda, né? Então, assim, provavelmente o que que ele falou para vocês, né? Vamos refrescar a memória aqui. O comportamento do consumidor residencial, ele é diferente do comportamento do comercial e do industrial. Como assim comportamento? É o comportamento chamado comportamento de consumo. O residencial, por exemplo, existe muitos pontos de força, tomadas de uso específico, tomadas de uso geral, né? Ou ponto de força, né? E os pontos de iluminação, né? Os clássicos aí. Porém, um consumidor comum de uma residência, né? Vamos supor, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe, ela fica em casa até meio-dia, por exemplo, e a criança estuda à tarde. Então, esse consumo, ele vai ser esporádico. Todas as tomadas, os pontos de força, vocês concordam que eles vão estar ligados? No máximo, a geladeira, que ela fica 24 horas por dia, né, ligada. Mas você vai ter TV ligado? Talvez pela manhã, como a criança está em casa, né, para assistir algum programa aí, né? Então, vocês estão vendo que esse perfil de consumo, as cargas, elas são utilizadas de forma aleatória né, em um baixo período de tempo. Agora, um consumidor comercial, por exemplo, um grande atacadista, tipo o açaí, né? Você tem, sei lá, câmaras frias, você tem uma quantidade, por exemplo, você tem as baias, você utiliza iluminação, né? Por exemplo, como esse estabelecimento comercial ele é muito grande, não dá para a gente, na parte da manhã, né, nenhuma parte do dia, utilizar iluminação natural. Então, eu preciso o quê? De iluminação artificial. Todas as luminárias, as lâmpadas vão estar ligadas, sei lá, do período que ele funciona, sei lá, tipo das 8 horas até as 18 horas. Então, todas as luminárias vão estar ligadas. As baias ali, as iluminação direta, né, também vão estar ligadas. Os caixas, né, o pessoal fazer os pagamentos, seja caixa automático ou caixa com, né, com o operador ali, vão estar funcionando, os computadores ligados, né, aquelas telas que fazem as propagandas, ou seja, todas as cargas que tem no estabelecimento comercial, no horário comercial, elas vão estar sendo utilizadas em larga escala. Por isso que criou esse conceito de demanda. Existe o conceito também do fator de demanda e piorou o estabelecimento, né? Uma indústria, por exemplo, igual eu citei aí a Ambev, você tem o Invase, né? Tem a linha lá de Invase, você tem uma programação, né? Então, todos os circuitos, eles estão ligados por um longo período, até um período maior. Lembra que eu falei? A Ambev, por exemplo, né? Eu falo dela porque eu, né, conheço, já prestei serviço, já trabalhei lá. Então, a qualquer hora do dia, da noite, madrugada, que você for lá, tem pessoal trabalhando, tem maquinário rodando, às vezes está com manutenção preditiva, né? Preventiva. Tem o sistema lá, o CIP, que chama o sistema de lavagem, né? Que, por exemplo, você invasa uma cerveja, sei lá, uma cerveja X lá. E daí você precisa invasar outra. Você não vai invasar a cerveja com o material, né, da cerveja anterior. Ou sei lá, invasar uma Pepsi
de um tanque que invasou sei lá, uma Heineken, por exemplo, né? Então, esse processo de lavagem, ele vai lavar os tanques, ou seja, para cada processo da indústria, você precisa de energia, você precisa de demanda. Então, esses circuitos vão estar funcionando ininterruptamente. Por isso que existe esse conceito, né, de demanda, porque ele parte do princípio que os consumidores, dependendo do seu estilo, né, do seu modus, né, operandi aí de consumo, eles vão pagar mais ou menos por essa energia. Por isso que existe o contrato de demanda, né? Você, né, tem o direito de receber energia ininterruptamente, porém você faz se não me falha a memória, na época que eu fiz o As-Built, que é aquele projeto do como construído, você já tem uma instalação elétrica em pleno funcionamento. Daí o que que acontece? Você faz o levantamento, inspeção visual, inspeção por ensaio, né, utilizando detectores de tensão para saber a sequência de fase dos equipamentos. Você faz a aferição com um terrômetro para ver o nível, né, de resistência da malha de aterramento. Você faz a aferição com alicate amperímetro para ver a corrente elétrica com o circuito funcionando em plena carga. Você utiliza o detector de tensão para justamente ver o nível de tensão, ou você pode até utilizar um alicate vatímetro. Esse alicate, o alicate não, é um vatímetro, né, que ele vê tensão e corrente ao mesmo tempo, que por sua vez ele mostra, né, potências, potência ativa, potência reativa, potência, né, que realiza efetivamente trabalho, né, o analisador de energia, que é no caso o que foi utilizado aí na indústria, né, Moinhos Tambari, né? Então, né, criou-se esse conceito de demanda e nós temos, né, o horário aqui, ó. Então, ó, por exemplo, né, numa escala aqui, um grande cliente aqui, ó, ele tem períodos, né, que ele utiliza do dia aqui, que ele utiliza demanda a plena carga, né? A demanda, quando eu falo, os equipamentos aí, né, dentro do perfil de comportamento dele. Então, por exemplo, na Ambev, nessa época lá, o contrato de demanda, faça chuva, faça sol, da Ambev não, lá da Jaime Câmara, faça chuva ou faça sol, se eles não utilizar nada, o valor fixo que eles pagavam por mês era R$ 10.000. Esse é o valor fixo. Contrato de demanda é isso. Já que você tem um perfil de consumo elevado, você tem uma liberação de carga, ou seja, um transformador próprio, você faz esse contrato de demanda, né? Então, e esse contrato de demanda, por exemplo, num grande consumidor, as cargas, né, maiores aí, as cargas mais críticas, são máquinas elétricas em modo motor, ou seja, motores elétricos. Seja na linha lá de montagem em vase das cervejas, né, no de invase aí de produtos aí, né, de ketchup lá da Heinz, né, seja na impressão de materiais da própria dos jornais, né, que tem lá da Jaime Câmara, né, seja também materiais promocionais de lojas, eles também fazem, eles pegam esses contratos, fazem a impressão. Então, quando eu utilizo a máquina elétrica, ela tem um calcanhar de Aquiles, por exemplo. O gerador, que é uma máquina elétrica, só que em vez dele receber energia e gerar energia mecânica, ele recebe energia mecânica do meio hidrelétrico, por exemplo, e gera energia elétrica. Então, na sua concepção, na sua arquitetura, basicamente, uma máquina elétrica, seja a estacionária, que é o transformador, a rotativa, que é em modo gerador, né, gera energia elétrica, e a que para a gente fazer os trabalhos aí, né, numa linha de montagem, por exemplo, a máquina elétrica em modo motor elétrico. Eles têm uma arquitetura particular, que essa arquitetura particular confere a eles, né, um nome que ele é uma carga, né, ou seja, ele gera carga elétrica, né, potência elétrica, ele consome, né, o gerador gera e o motor ele consome. Então, na sua concepção, ele é um indutor, ou seja, ele é uma bobina, ele tem várias espiras, e essas espiras, né,
ela forma uma bobina. E essa bobina, como vocês viram lá, em eletricidade básica, ela gera campo eletromagnético. É assim que a máquina estacionária, o transformador, ela converte do 13,8 para 220. E por sua vez, é assim que o motor elétrico, ele gira ali do nada, né? Existe o princípio, né? O condutor, a corrente elétrica, ela passa ali pelo condutor por um lado da bobina, dependendo do sentido que ela está girando, ele gera uma força para cima e na hora, seja uma bobina circular ou uma bobina quadrangular, né? As arquiteturas básicas aí, né? De um lado ela gera uma força para cima, do outro lado ela gera uma força para baixo. E com esse, né, parecendo um pedal mesmo, lá de uma bicicleta, ela, né, uma força, ela vai ser o quê? Ela vai ser gerada de dentro da bobina, uma força mecânica. Então ele vai girar, por isso que ele gira sozinho ali, quando há o fluxo de corrente, quando você fecha o circuito e põe o motor para funcionar. Daí vocês viram lá em acionamentos, né, até em eletricidade, né, vocês viram que essa máquina elétrica aí, ela, na sua concepção, ela tem o quê? Lembra lá do conceito lá, você tem que ter uma partida, porque a corrente, né, de partida aí, ela gera um pico e depois ela estabiliza, né, um transitório. Então, essa máquina, ela tem, assim, o, como se diz, a construção dela, a arquitetura, ela também carrega um calcanhar de Aquiles, que é o quê? O princípio dela de funcionamento, ela gera campo magnético. E esse campo magnético, ele também gera uma energia magnetizante que é injetada diretamente nos circuitos, né? Ou seja, no CEP, no Sistema Elétrico de Potência. Por sua vez, o gerador de energia, por ele ter essa arquitetura, ele injeta reativos na rede, né? Então, esse reativo, ele é extremamente danoso. Se a gente for pensar aí a onda senoidal, né? Pegar um vermelho aqui que fica mais evidente aqui. Então, nós temos a famosa onda senoidal aqui, ó, né, do sistema elétrico aqui, dos circuitos de tensão e corrente alternada. Então, a onda senoidal aqui, vamos dizer, o harmônico de ordem ímpar, o primeiro harmônico aqui, é a onda senoidal pura. Só que por ele ter essa arquitetura, né, e essa arquitetura, ela gera, né, campo magnético, gera indução eletromagnética, e por ela gerar essa indução eletromagnética, é que o motor elétrico, né, ele gira também, né, no princípio lá, né, eu expliquei lá, né, que a corrente passa, né, gera um campo eletromagnético em volta e vai haver um vetor, dependendo da direção que essa corrente elétrica, né, haver a formação de um vetor força, ou para cima ou para baixo. E esse campo eletromagnético que ele é gerado, ele injetado na rede, ele existe o conceito de harmônico. O que que é isso, professor? Isso aqui, a onda de vermelho aqui, né, que é a linha do tempo, e aqui é o nível de tensão, né? Tensão de pico aqui, como vocês viram lá em eletricidade básica. Então, esse harmônico, vou pegar aqui a corzinha verde, esse, esse campo eletromagnético induzido, ele é um calcanhar de Aquiles, porque ele vai gerar picos de tensão, tempo, né? O tempo dele, eles são chamados de transitório, né? O tempo é muito curto, né? Tipo milissegundos, às vezes até menos aqui. Picos de tensão em curto espaço de tempo que ele vai distorcer a onda fundamental aqui, primeiro harmônico aí de ordem ímpar. Ele vai fazer essa distorção aqui, ó. Quanto mais harmônicos, quanto mais energia eletromagnética eu tenho injetado no sistema, porque ele cria, né, essa energia também, ela faz parte, né, da criação, se for o motor, né, a máquina elétrica em modo motor, é o motivo dele girar. Se for a máquina elétrica em modo gerador, é o motivo dele criar, né, a energia potencial elétrica. Porém, existe essa criação de energia eletromagnética aqui, ó, o harmônico injetado na rede, né,
e ele pode ser danoso. Por quê? Porque os equipamentos, eles são projetados, né, para suportar, né, até a tensão de pico. Vocês concordam comigo? Porém, essa tensão, né, essas tensões em curto espaço de tempo, esses harmônicos aqui, essas distorções, né, elas, embora sejam um curtíssimo espaço de tempo, a proteção, no caso lá do sistema eletropotência, da chave fusível, por exemplo, o elo fusível, ele pode entender que isso aqui é um curto-circuito. Então, se ele entende que é um curto-circuito, o que que vai fazer? O fusível, o elo fusível vai queimar e ele vai desarmar o sistema. Imagina, né, você ter funcionando 24 horas por dia, né, o gerador funciona 24 horas por dia, e os clientes, né, também por utilizarem máquinas elétricas, né, ter arquitetura indutiva, eles também injetam na rede esses harmônicos. Então eu preciso fazer a coleta deles. Daí a gente utiliza o que? Banco de capacitor. O que que o capacitor ele vai fazer? Ele vai fazer uma filtragem aqui passiva, né? Ele é um filtro passivo. Ele vai fazer essa filtragem e retirar esses harmônicos, né? Você coloca um capacitor em paralelo, né? Geralmente ele é ligado em paralelo no sistema aí, né? A arquitetura básica dele. Então você vai ligar em paralelo esse capacitor. Daí esse capacitor ele é aterrado, porque o capacitor em um sistema de tensão e corrente alternada, ele funciona de forma diferente do que um capacitor que foi projetado para sistemas, né, eletroeletrônicos aí, que funciona em tensão e corrente contínua. Então, no caso, os capacitores de potência que são projetados para isso, o que que eles fazem? Eles pegam esse harmônico aqui, carregam, né? Pegam essas distorções harmônicas aqui e liberam ela para o sistema de aterramento, né? Por exemplo, numa subestação, ele vai gerar, né? Ele pega esses harmônicos, injeta no aterramento aqui e existe um outro conceito, existe o aterramento, que o pessoal chama de ativo e aterramento passivo. O aterramento passivo, ele só tem tensão, ele só tem descarga quando há uma descarga atmosférica, por exemplo. Se é só descarga atmosférica, eu não tenho tensão naquele sistema de aterramento. Já um aterramento ativo, ele tem o quê? Tensão, né, e corrente fluindo por ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, enquanto esse sistema elétrico potencial ele está ligado, né, eu tenho o quê? O descarregamento aqui dos capacitores. Então, entendi, professor, ele vai Kamehameha, ele enche o capacitor, descarrega, esvazia, enche de novo, descarrega, e assim de forma ininterrupta. Então ele vai fazer o quê? Tirar essa distorção harmônica e deixar só a fundamental, porque aí o sistema elétrico de potência, o quê? Vai funcionar. Os níveis lá, lembra lá os níveis de interrupção, né? Tem os níveis de DEC e FEC, né? Eles vão diminuir, né? E aí, né, essa diminuição vai gerar o quê? Uma eficiência energética maior. Então, pessoal, nosso tempo aqui está acabando aqui. O que que eu vou fazer? Assim como eu prometi para vocês, na segunda aula que eu já vou deixar gravado, eu vou fazer, né? Eu fiz essa introdução e foi até muito, ela foi até elevada, né? Então eu vou liberar para vocês a segunda parte, né? A segunda aula antecipadamente, assim como eu acordei com vocês, né? E, e aí eu vou passar a instrução das 3 atividades, né? Isso vai ser antecipadamente. Aí, lembra, lá no dia 25, vocês vão participar do workshop, mas a segunda aula, ajudando vocês, né, a fazer as entregas, ela já vai estar gravada. Vocês poderão assistir e poderão fazer as entregas normalmente, tá bom? Então, fiquem com Deus, né? E até o workshop. A gente se encontra lá no workshop e nos encontramos na aula gravada que vocês vão assistir da segunda e última aula de eficiência energética.
tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.